Então, bem, agora a gente vai começar a falar, propriamente dito, sobre adição, tá? Como é que se procede a adição de vetores? A adição é bastante simples, ela tem duas formas de ser feita. Uma delas é a forma através da representação gráfica. E a outra da forma da representação algébrica. Vamos mostrar primeiro na representação gráfica. Por exemplo, no R2, quando você tem um plano cartesiano, né, apresentando aqui um eixo XY, como é que você consegue fazer a adição de vetores? Se eu conheço que aqui existe um pequeno vetor, vou chamar aqui de vetor V. Tá? Aqui está meu vetor Vzinho. E aqui está meu outro vetor, que eu vou chamar de vetor P. Tá? Se eu quero fazer a adição desse vetor V com o vetor P, nós vamos utilizar uma regra chamada regra do paralelogramo. O que você faz, na verdade, é a transposição desse vetor V aqui para essa posição. Ou seja, aonde termina o vetor P, eu vou colocar o vetor V. Então, seguindo a mesma inclinação, seguindo o mesmo comprimento, tá? Então, se o meu vetor V está nessa inclinação, ele precisa estar também aqui nessa mesma inclinação, tentando manter, no caso, o mesmo comprimento. Então, aqui eu teria agora o meu vetor V. Tá? Ou você poderia ter feito ao contrário, você poderia ter pego o vetor P e passado para lá. Então, aqui eu teria, no caso, o meu vetor P. É chamada regra do paralelogramo, porque o que você acabou de formar aqui foi um paralelogramo, uma figura que apresenta quatro lados e os lados opostos paralelos. Aqui é o meu vetor P, lá também é meu vetor P, porque eles apresentam, no caso, a mesma inclinação. Se aqui é o meu vetor V, lá também é meu vetor V, porque eles também apresentam a mesma inclinação. Quando eu quiser saber quanto que dá a adição de V mais P, eu teria que encontrar uma reta que é chamada de reta resultante. A reta resultante ela começa aqui, ó, no início dos dois vetores, e ela vai unir lá o final dos dois vetores. Então, essa daqui é a minha resultante vetorial. Essa resultante nada mais é que a adição do vetor V com o vetor P. Então ela começa na origem dos dois vetores e ela termina na origem dos dois vetores. Em compensação, se você quisesse ter o vetor V subtraído do vetor P, você teria uma outra resultante que eu vou chamar aqui de Q resultante, tá certo? E ela vai ser nada mais nada menos que a junção do final do vetor V com o final do vetor P. O final do vetor V com o final do vetor P. Aqui eu encontraria, no caso, a resultante Q. Então aqui eu tenho a adição, aqui eu tenho V somado com P, e aqui eu tenho a subtração, aqui eu tenho V subtraído por P. Tá? Isso daqui a gente está falando de representação gráfica. Quando você for falar sobre representação algébrica, na representação algébrica, você vai fazer diferente. Se você conhece um vetor, que eu vou chamar de vetor A, que tem as componentes x de A e y de A, e conhece um outro vetor B, que tem as componentes x de B e y de B, quando eu pedir para vocês qual é a adição de B mais A, o que você vai fazer é o seguinte, é somar o valor de x de A mais o valor do x de B, ponto e vírgula, com o y de A mais o valor do y de B. E aqui eu teria, no caso, a adição. A mesma coisa se for a subtração. Se eu tenho A subtraído de
B, o que eu tenho é x de A subtraído por x de B, ponto e vírgula, com y de A subtraído por y de B, ponto e vírgula. Tá? Vamos dar um exemplo. Então eu conheço aqui o meu vetor A, tem os valores 8 e 3, e o meu vetor B tem os valores 7 e 4. Se eu quero saber quanto que dá a adição de A mais B, basta que você some o x de A, que vale 8, mais o x de B, que vale 7, ponto e vírgula, com o y de A, que vale 3, mais o y de B, que vale 4. Ou seja, o resultado que você vai encontrar vai ser 8 mais 7, 15, e 3 mais 4, 7. E aqui está o seu vetor resultante. Esse daqui representa o seu vetor R. Tá? Se eu desejo A subtraído de B, você teria que fazer então x de A 8 menos x de B 7 subtraído por y de A 3 menos y de B 4. O resultado que você vai encontrar vai ser 8 menos 7, 1 e 3 menos 4 menos 1. Tá? Lembre-se que vai ser diferente de ter B subtraído de A. B subtraído de A vai ser diferente. Aí vai ser, no caso, o x de B, que é 7, subtraído pelo x de A, que é 8, ponto e vírgula, com o y de B, que é 4, subtraído pelo y de A, que é 3. O resultado que você vai encontrar vai ser 7 menos 8 menos 1 e 4 menos 3, que é igual a 1. Se vocês observarem, o resultado é exatamente esse daqui, ó. A subtração de A menos B, do vetor A menos vetor B, nada mais é que o valor numérico menos 1 multiplicado pela subtração de B menos o vetor de A. Se eu pegar o vetor resultante aqui, B menos A, e multiplicar por menos 1, o que eu encontro é o vetor resultante A menos B. Tá certo? E essa é a forma da gente poder fazer as operações. Isso com 2 componentes, com 3 componentes, com 4 componentes, a forma sempre vai ser a mesma. Tá certo? Agora tem uma outra coisa que nós precisamos também conhecer quando trabalha com operações de vetores, é conhecer o módulo de um vetor. Como é que eu consigo chegar ao resultado do módulo? Tá? Também conhecido como norma, e assim por diante. Tem outros nomes que também são utilizados dentro da matemática. Então, quando eu quiser conhecer o módulo de um vetor, você vai utilizar uma fórmula bastante simples. A primeira coisa, a simbologia muda, tá? Quando vocês trabalham com módulo lá na álgebra, você usa essa simbologia assim, ó. Então, módulo de menos 3. O que significa isso? Significa que você está querendo saber o valor absoluto desse número aqui. Quem é o valor absoluto de menos 3? É o valor numérico 3. Se eu desejo saber quem que é o módulo de mais 7, eu quero saber quem que é o valor absoluto desse número aqui. Então, o valor absoluto de mais 7 é o valor 7. Esse daqui é, no caso, módulo algébrico. O módulo vetorial ele é representado por duas barras. Tá? Então, quando eu quero saber o módulo do vetor V, nós colocamos aqui entre duas barras, também conhecido como norma. Tá? Como é que você vai descobrir quem é o módulo desse vetor? O módulo desse vetor é calculado assim, ó. É a raiz quadrada dos componentes desse vetor V elevado ao quadrado. Então, é o primeiro componente de V elevado ao quadrado somado com o segundo componente de V elevado ao quadrado, mais o terceiro componente de V elevado ao quadrado, mais o quarto componente de V elevado ao quadrado, e assim sucessivamente, que eu não sei quantos componentes esse vetor V vai apresentar. Tá? Quando você fizer isso, o resultado que você vai encontrar,
ele tem a representação de comprimento, a representação de distância, tá? Ele representaria para você a distância. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Se o meu vetor V tem as componentes 4, menos 1 e 7, e se eu pergunto para vocês qual é o módulo, qual que é a norma do vetor V, o que você tem que fazer é a raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado somado com o valor menos 1 elevado ao quadrado somado com o valor 7 elevado ao quadrado. Então, com isso, o nosso módulo vai ser igual a raiz quadrada, 4 elevado ao quadrado é igual a 16, menos 1 elevado ao quadrado é igual a 1 positivo, e 7 elevado ao quadrado é igual a 49. Com isso, então, nós vamos encontrar a raiz quadrada de 49 mais 1, 50, mais 16, 66, tá? Que teria lá alguma unidade específica de comprimento que nós não definimos aqui. Poderia ser metros, centímetros, polegadas e assim por diante. Agora, se por acaso eu tiver, no caso, que calcular esse módulo entre dois pontos, né? Então eu sei que no caso o meu vetor é começado em um ponto A e terminado em um ponto B. E se eu pergunto para vocês quem é o módulo desse vetor, você vai calcular assim, ó, é a raiz quadrada do x de B subtraído pelo x de A elevado ao quadrado mais o y de B subtraído pelo y de A elevado ao quadrado. Então, quando o meu vetor é formado por dois pontos, tá? Dois ou mais pontos, mas aqui especificamente para dois pontos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Supomos que meu ponto A tem as componentes 1 e 7. E meu ponto B tem as componentes menos 4 e 8. E eu desejo calcular qual que é o módulo de AB. Qual que é o módulo de AB? Então, eu não conheço ainda o vetor AB. Eu sei que meu vetor começa no ponto A e termina no ponto B. E eu conheço o ponto A e conheço o ponto B. Né? Para isso, então, você vai ter que calcular raiz quadrada, né, do x de B. X do ponto B, aqui no caso é menos 4, subtraído pelo x do ponto A, que é 1, isso elevado ao quadrado, mais o y de B, que é 8, subtraído pelo y de A, que é 7. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, o módulo de AB, nesse caso aqui, vai ser igual a raiz quadrada de menos 4 com menos 1 dá menos 5, que deve ser elevado ao quadrado, e 8 menos 7 é 1, que ele deve ser elevado ao quadrado. Então, você vai ter raiz quadrada de menos 5 ao quadrado me dá 25, mais 1 ao quadrado me dá 1. Ou seja, o resultado final é igual a raiz quadrada de 26. Tá? E a partir do momento que você conhece o conceito de módulo, você pode calcular o ângulo entre dois vetores. Então, se eu sei que aqui existe um vetor A e aqui existe um vetor B, o que eu quero saber é quem é o ângulo que está entre esses dois vetores. Para que você consiga fazer isso, você vai utilizar uma pequena formulazinha. A formulazinha é assim, deixa eu passar para vocês. É o produto escalar de A vezes B igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo em questão. Como aqui está multiplicando, pode passar dividindo, nós poderíamos escrever a fórmula desse jeito assim. Ó. Cosseno do ângulo é igual nada mais nada menos que o produto escalar de A vezes o produto escalar de B dividido pelo módulo de A
vezes o módulo de B. Aqui eu mudei a simbologia só para uma barra, tá? Essa daqui é a nossa formulazinha que vai ser utilizada para poder calcular o ângulo entre dois vetores. Vocês viram que surgiu aqui um conceito novo, né? É o conceito de produto escalar. Vamos falar sobre ele. Produto escalar entre dois vetores é calculado assim. Se eu quero saber o produto escalar de U vezes V, o que eu tenho que fazer é pegar a primeira componente de U e multiplicar pela primeira componente de V, mais a segunda componente de U e multiplicar pela segunda componente de V, mais a terceira componente de U e multiplicar pela terceira componente de V, assim sucessivamente, tá? E o resultado que eu vou encontrar é um número, como já tinha dito para vocês anteriormente, o escalar ele representa um número. Então, vamos ver aqui um caso de produto escalar. Eu conheço o vetor U, que tem as componentes menos 4, 3 e 2, e conheço o vetor V, que tem as componentes 1, 7 e 6. Se eu desejo conhecer quem que é U escalar V, eu tenho que fazer aquele cálculozinho lá pelaquela formulazinha aqui, ó, tá? Eu vou multiplicar a primeira componente de U vezes a primeira componente de V. Então a primeira componente de U é menos 4, a primeira de V é 1. Então aqui eu vou ter menos 4 vezes 1, mais a segunda componente de U vezes a segunda componente de V. Então aqui vai ser 3 vezes 7. 3 vezes 7. Mais a terceira componente de U vezes a terceira componente de V. Então nesse caso vai ser 2 vezes 6. E assim sucessivamente se eu tivesse mais componentes. Aqui não tem, então acabou, tá? Então U escalar V vai ser igual a menos 4 vezes 1 me dá menos 4. 7 vezes 3 me dá 21, mais 2 vezes 6 é igual a 12. Então, com isso, o resultado que nós vamos encontrar aqui vai ser 12 mais 21 menos 4, tá certo? 12 menos 4, 8, mais 21, 29. Esse valor aqui é o valor do escalar que a gente estava calculando, tá bom? Esse é o valor do escalar. E a partir desse momento, eu também poderia perguntar para vocês quem que seria, no caso, o ângulo em questão, tá? Então, se eu quero descobrir quem que é o ângulo em questão, basta usar aquela fórmula. Vamos colocar a fórmula aqui de novo. Então, cosseno do ângulo nada mais é que U escalar V dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V, tá? Então, essa é a fórmula que nós vamos estar utilizando. Então, aqui eu vou ter cosseno de θ, que é o ângulo que eu estou buscando. O escalar de U vezes V nós já calculamos, sabemos lá que vale, no caso, 29. Tá? Isso tem que ser dividido agora pelo módulo de U. Nós não calculamos o módulo de U, mas podemos calcular aqui. Ó, tá? Quem que é o módulo de U? O módulo de U é a raiz quadrada das suas componentes. Então vai ser, se U tem menos 4, 3 e 2, será menos 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, módulo de U nada mais é que 16 mais 9, 25, mais 4, 29. Né? Então, raiz quadrada de 29. 16 mais 9, 25, mais 4, 29. Vamos calcular também o módulo de V. O módulo de V é também a raiz quadrada das suas componentes ao quadrado. As componentes de V é 1, 7 e 6. Então é 1 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. A raiz quadrada disso, né? Então, módulo de V nada mais é que 1 ao quadrado me dá 1, 7 ao quadrado, 49,
mais 6 ao quadrado, 36. Raiz quadrada disso daqui, tá? Então você vai ter 1 mais 49, 50. 50 mais 36, 86. Então aqui eu vou ter raiz quadrada de 86. Então vamos voltar lá na questão do ângulo em si, né? Então o ângulo era o produto escalar de U vezes V, que nós já tínhamos calculado lá, né? O produto escalar aqui de U vezes V, que tínhamos dado 29, dividido pelo módulo de U, que é raiz de 29, vezes o módulo de V, que é raiz de 86. Então, cosseno de θ é igual a 29 dividido por raiz de 29 vezes raiz de 86. Então, você vai ter aqui cosseno de θ igual a 29 dividido, vamos multiplicar, raiz de 29 vezes raiz de 86. Vai me dar raiz de 2.494. Então, quer dizer que o cosseno, isso quer dizer que o cosseno de θ vai ser igual, vamos fazer essa operação aqui na calculadora. Quanto que dá 29 dividido por raiz de 2.494. O cosseno vai me dar 0,5806. Tá? Então, existe um ângulo que, quando calculado o cosseno dele, o resultado vai dar 0,5886. Vocês que já fizeram fundamentos de matemática, acredito que já lembram como é que eu consigo encontrar esse ângulo. Trabalhando com a função inversa. Se o cosseno de θ é isso, quer dizer que θ é igual ao arcocosseno de 0,5806. Quem não lembra, eu vou mostrar como é que faz isso daqui na calculadora. Vamos retomar aqui, a câmera parou de gravar, então só cortou aqui um pedacinho aqui da explicação final, deixa eu voltar, né? Então nós já sabíamos que o cosseno do ângulo dava 0,5806. E aí eu estava falando para vocês que era possível encontrar esse valor desse ângulo aqui, através da operação inversa de cosseno. Como é que você faz a operação inversa de cosseno? Você usa uma função trigonométrica chamada de arcosseno, aqui nesse caso que é representado por cosseno elevado a menos 1. Então quer dizer, o arcocosseno de 0,5806 vai me dar o meu valor de θ. Como que encontra esse valor aqui? A gente usa a calculadora ou uma tabela. Então, na calculadora, você vai fazer desse jeito aqui, ó. Shift, cosseno, vai aparecer lá na sua tela, lá, cosseno elevado a menos 1, tá? E digita o valor, 0,5806. Encontrando aqui 54,50 graus, tá? 54,50 graus. Então, significa que a minha calculadora aqui está em graus, tá? Se ela tivesse com Rzinho aqui, seria radiano. Se tivesse um G, seria grado, correto? Então, o cálculo é θ é igual a arcocosseno de 0,5806. Como que você faz isso na calculadora? Shift cosseno, digita o valor, 0,5806 e aperta grau. O resultado é igual a 54,50 graus. Tem outras casas após a vírgula, nós resolvemos trabalhar somente com duas casas após a vírgula. Ok? E terminamos para encontrar o valor do ângulo.